desafiou os incrédulos que haviam ali, que se Deus não ressuscitasse aquela criança em alguns minutos, ele seria um falso profeta. E aconteceu como vocês viram, e não é só o que o irmão Brana falou, porque algumas pessoas acham que tudo que o profeta falou, que ele deu testemunho, foi ele que deu. O irmão alemão, que é da Áustria, que viajou, parece que 80 países, ele esteve na minha casa, eu fui lá para conhecer esse rapaz, né, para conhecer essa história pessoalmente desse rapaz, dessa criança que ressuscitou. E eu fui até na rua, fui próximo, ele não recebe ninguém, ele não atende ninguém, ele não é crente, esse rapaz, esse garoto que ressuscitou, ele não é crente, e ele ficou tão horrorizado de tantas pessoas procurando que ele criou uma versão pelo Evangelho, por tudo, ele não recebia ninguém. Mas ele disse, mas o fato é que eu estive lá e eu sei que é verdade. Claro que nós nunca vamos procurar alguma coisa para testificar que o irmão Brando falou é verdade. Mas quando nós falamos com o incrédulo, com as pessoas de fora, quando a gente tem um argumento a mais, nós temos uma força a mais também para dizer, eu também vi, eu também participei. E a outra criança, vocês conhecem a história, procurou o irmão Brana no hotel, que orasse também para seu filho sobreviver, porque ele estava entre a vida e a morte. E o irmão Brana disse, olha, Deus não me falou nada sobre ele. E eles tentaram várias vezes, foram ao profeta, e ele ficou levando tempo, dizendo, ó, Deus não me falou, Deus não... Então, aí ele disse para aquele casal, disse, olha, se essa criança morrer, e vocês se converterem, vocês verão ele outra vez. Mas se ele morrer, e vocês não se converterem, vocês não verão ele outra vez. O que é melhor? Não é melhor deixar ele ir, e vocês se converterem, e vocês encontrarem naquele dia, que pode que ele volte na vida, não se converta, e vocês também não vão para o céu. Mas o resultado é que Deus ouviu a oração do profeta, e aquela criança também foi curada, recebeu a bênção de Deus. Então a gente vê que alguns cenários, a gente não entende no momento qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas quando nós entendemos que tudo contribui para o bem, e nós conscientemente entregamos nas mãos de Deus, de coração e alma, dizendo, Senhor, Tu sabes melhor do que eu, hoje eu não sei, mas Tu sabes o amanhã, nós somos consolados. Nós conseguimos alcançar uma vitória naquele momento que só Deus pode trazer para nós. As pessoas, não entendendo, se desesperam, alguns tiram a sua própria vida, vai para determinados caminhos, afastam-se de Deus, mas se eles permanecerem nessa convicção de que tudo contribui para o bem, mais adiante nós vamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, Deus realmente sabe melhor todas as coisas. E nessa mensagem, uma mensagem de perguntas e respostas, alguém falou sobre essa escritura que ao irmão Brano. E ele começa a explicar, e isso é muito importante para nós. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é quando vem por uma inspiração profética, aquilo que nós estamos transmitindo para as pessoas, ela tem um efeito muito, muito grandioso, muito forte nas nossas vidas, né? Então diz assim, que a Bíblia diz que tudo opera para o bem daqueles que amam o Senhor. Então se você ama Deus e volta ao mundo, deixaria Deus que você morresse em pecado ou permitiria que você reconciliasse de volta a Ele antes dele te levar? Se tudo contribui para o bem. Então, se você ama a Deus e volta ao mundo, nós estamos falando de uma pessoa que ama a Deus e volta para o mundo. Ele morre sem ter oportunidade? Ele está perdido ou ele tem alguma forma, né, de entender o propósito de Deus? Se nós pegarmos a Bíblia, o povo de Deus entrou nas piores encrencas que se pode ter em toda a história do Velho Testamento. Dificilmente você vai pegar um homem do Velho Testamento que não teve que descer o vale,
e que não passou por provas que era quase que impossível eles resistirem. O homem mais perfeito, mais parecido com Jesus do Velho Testamento, você sabe qual que é? O homem que mais assemelhou a Jesus, mais pareceu com Jesus, foi José. E José teve um erro que só um profeta poderia ver. José é um tipo de Cristo. Sua vida indo para o buraco onde colocaram ele, indo para a cadeia, se levantando, sentando à destra de Faraó. Ele é um tipo de Cristo. Mas mesmo sendo um tipo de Cristo, ele ainda carrega uma marca para mostrar que não existe nenhum homem perfeito fora de Jesus Cristo. Nenhum homem perfeito fora de Jesus Cristo. Ninguém é perfeito fora de Jesus Cristo. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isso não foi Jesus não, mas todos os demais pecaram. O que nós precisamos entender é o que nós fazemos com as promessas de Deus, o que Ele fez por nós, sabendo que nós estaríamos nesta condição. Então, nós vamos aprender um pouquinho dessas coisas hoje, para nós podermos, irmão, tomar a nossa ceia com consciência. Porque se você, irmão Bira, irmão Roberto, hoje cometeu algum delito, ou distratou a esposa, ou falou uma palavra que não deveria ser dito, ou que você pensou alguma coisa, ou que você fez algo, não deveria tomar a ceia. E quando nós olhamos desse lado, ninguém está pronto para tomar a comunhão. Porque nós não estamos falando só de pecados visíveis, nós estamos falando de pensamentos, nós estamos falando de julgamentos que vêm no nosso coração, que você não conta para ninguém, mas eles estão perante a presença de Deus e que Deus conhece todas as coisas, que nessa hora, dentro da sinceridade que nós temos, nós não tomaríamos a comunhão. Que se perguntasse quem está pronto, ou quem pode tomar da ceia do Senhor, examinando a si mesmo, olhando a sua vida, a vida de oração, fidelidade, amor ao próximo, perdão ao próximo, companheirismo, tudo que você sabe, o pacote que é uma vida cristã. A vida cristã não é alguns itens que você anota ali, não deva nada para ninguém, não faça isso, não faça aquilo. Não, é muito extenso quando se trata do pacote que se trata da vida cristã. Aí nós dizemos assim, como que nós podemos então vir no culto de ceia e tomar a ceia? Porque nós mesmos nos sentimos incapazes de fazer isso. Então qual é a possibilidade que nós temos? Como é que nós podemos tomar da comunhão? Vamos ver então, se a própria Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Jesus, até uma briga que você tem com a esposa tem que contribuir para o bem. Até uma desavença que você tem com os filhos tem que contribuir para o bem. Tudo tem que contribuir. Agora, como isso é que vai transformar em uma bênção na sua vida? Porque nós temos que crer que a Bíblia não pode falhar. Não é verdade? Agora, não pode, por exemplo, no momento que tudo está acontecendo, nós imaginarmos que, por causa disto, nós não temos chance mais, porque nós cometemos um delito e nós estamos aí amarrados através de um problema. O diabo explora esse problema nas nossas mentes e nós acabamos então cedendo e passamos a ser de um vencedor a um derrotado. Então nós vamos aprender um pouquinho, irmão, essa vida cristã, essa vida que nós levamos dia após dia. Aí nós olhamos para o profeta. O Mombrano não era santo, irmão. Santo era o Espírito Santo que estava nele. Ele falou isso para nós. As pessoas dizem Santa Cruz. Não existe cruz santa. Existe um santo que foi colocado na cruz. Mas a cruz não tem nada de santo, né? Pelo contrário. Ela esteve ali, foi numa situação muito adversa a um santo, não é verdade? Serviu para pregar o Salvador Jesus. Então, o santo era Jesus. Aí o Mombrana disse, uma senhora escreveu o seu nome, porque ela assinou o seu nome. Sim, irmão. Se você nasceu agora, deixe-me verificar isso. Bem, temporariamente menor, cada um de nós se apostata muitas vezes ao dia. Não é ao mês, não é ao ano. Muito de nós apostata muitas vezes ao dia.
Então, se nós nos deparamos com uma situação como essa, e não temos uma alternativa para sairmos do problema, nós morremos ali mesmo. Porque não existe pecadinho e pecado grande. Para Deus, tudo aquilo que você não cumpre no propósito de Deus é uma trave que você vai ter para entrar lá. Lembra, por exemplo, de Daniel Cury, quando chegou no céu, que ele pensou que ele entrava porque ele era um grande homem, um bom pregador. O que o anjo disse? Olha, rapaz, você não vai poder entrar aqui. O seu nome nem consta aqui. Ele queria assumir uma posição pela vida boa que ele levou. Quanto a muitas pessoas, irmão. Você acha que você vai para o céu, você está no rapto, porque você tem uma igreja, você tem um pastor, você dá dízimo, você dá suas ofertas, você vive. Não, você vai porque existe uma eleição, porque fora desta eleição, qualquer um desses pecadinhos que você cometer, te tirará da presença de Deus. Com certeza, vai te tirar da presença de Deus. Nada vai passar, irmão, nada vai passar diante de Deus, porque tudo aquilo que pesar nas nossas vidas, em questão de desobediência, até mesmo num pensamento, Deus não vai deixar passar, porque no céu não entra nada que não seja santo, que não seja puro e que não seja verdadeiro. Então, como nós vamos alcançar a força necessária para nós nos apresentarmos diante de Deus? É quando nós compreendemos a Bíblia e a mensagem que Deus também. Não existe nenhum de nós perfeito. Mas Jesus não disse que deveríamos ser perfeitos? Ser perfeito como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Agora, como nós vamos olhar, irmão, para nossas próprias fragilidades e dizer que nós somos perfeitos? Qual é o dia que você não sente tão desgostoso com a sua própria vida, com o seu próprio testemunho? Qual é o dia que você não sente aquela tristeza por você não ser a pessoa que você gostaria de ser? Porque você entende os seus problemas. Qual é o dia que nós terminamos o dia dizendo, hoje foi um dia 100% vitorioso? Tenho certeza que nenhum de vocês conta isso ao final de cada dia. Porque nós, isso com uma mente carnal, uma mente que nós temos, que ainda achamos que aquilo é pecado, enquanto que ir para Deus, no filtro de Deus, o que realmente é pecado. Então não existe ninguém perfeito. E desde que estejamos nesse corpo, ainda somos. Não importa o quanto as pessoas tentem e dizem. Tentem e dizem. Eu fui santificado, eu posso beijar essa mulher, ou fazer aquilo. Ele está mentindo. Ele não pode. Agora, isto é tudo. Não existe nenhuma possibilidade. Eu não tento dizer, Senhor, deixe-me ver até onde eu possa ir. Eu estava explicando para o irmão hoje, gravando um áudio para o irmão, mostrando isso aqui, que eu estava num desespero, eu estava gravando alguma coisa para ele, tentar ajudá-lo, que nós, como o profeta disse aqui, ó, que nós mantenhamos mais distante. Porque nós achamos assim, irmão, que quando nós falhamos, a oportunidade que nós teríamos, nós perdemos a oportunidade. E o mensageiro disse, o profeta disse assim, Deus quer ver qual é o quanto você está empenhado em ser honesto, em ser fiel, em ser temente a Deus, em você amar de verdade. Ele não está olhando para você porque você falhou. Ele está olhando para você o quanto você está empenhado em fazer aquilo que é certo. Porque ele sabe que por mais que nós sejamos fortes, nós não temos condição de alcançar essa perfeição que ele próprio exigiu de nós. Tanto é que no Velho Testamento, irmão, quando ele deu os 10 mandamentos a Moisés, ele sabia que aqueles 10 mandamentos não tinha um homem que pudesse obedecer. Nenhum homem do Velho Testamento conseguiu vencer através dos 10 mandamentos. E Paulo disse que os mandamentos não aperfeiçoam. Eles não conseguiu aperfeiçoar. Mas Jesus Cristo foi o único homem que conseguiu guardar os 10 mandamentos. Porque ele veio debaixo da sua própria lei. Quando ele determinou
que aqueles mandamentos eram para o homem sobreviver, ele sabia que o homem não poderia obedecer os 10 mandamentos. Então ele proveu para nós uma via de escape, um Jesus Cristo, para que através de Jesus Cristo, que pudesse tomar esses mandamentos, obedecer esses mandamentos. Então ele comprou para si as nossas almas. E quando nós estamos em Cristo, diz o profeta, o nosso representante no céu não sou eu, é Jesus. Lembra que quando Daniel Curso chegou lá e que ele estava pronto para ser fulminado, porque quando Deus perguntou, você nunca mentiu? Ele lembrou que ele tinha mentido. Você nunca roubou? Ele lembrou que ele tinha roubado. Mas nessa vida passou. É algo tão, uma coisinha aqui, um troquinho aqui, uma coisinha ali. Para ele, aquilo aqui não era um pecado. Mas quando chegou na luz, aquela luz perfeita de Deus, aquilo veio diante dele e a luz perguntou para ele, você foi perfeito na terra? Você já mentiu? Eles que pensou assim, eu já menti. Porque eles não tem ninguém, irmão, que chega diante de Deus, você vai ter coragem de responder para ele uma coisa que não seja verdade. Porque você está diante de um ser que conhece minuciosamente sua vida, ponto por ponto, no qual você jamais vai conseguir, Senhor, eu não fiz isso. E ele foi dizendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E quando ele estava pronto para ser fulminado, ele ouviu uma voz atrás dele. Essa voz era de Jesus. Ele disse, Pai, assim como ele se parou por mim lá na terra, olha bem o que ele estava falando. Assim como ele se parou por mim lá na terra, ele pregou o Evangelho, ele foi atrás das pessoas, ele batizou as pessoas, ele orou pelas pessoas, eu paro por ele aqui no céu. Quando Jesus tomou aquele lugar, que é o nosso representante no céu, Deus não pode olhar para nós hoje, se seu olhar não passar através de Jesus, porque você seria fulminado, morto, você não teria nenhuma escapatória para chegar diante de Deus. Mas quando ele olha para a terra, ele vê o seu próprio filho ensanguentado, no qual pagou o preço por mim e por você. Porque nós somos o quê? Nós somos parte de Jesus Cristo, irmão. Então eu, humano, eu sou uma vergonha para o Evangelho. Nós somos uma vergonha para o Evangelho de Jesus. Nós somos uma decepção para Jesus, irmão. Nós somos uma decepção. Mas aquela outra parte da eleição, que já estava no corpo de Jesus, que foi julgado lá na cruz, e o preço foi pago, essa é o nosso orgulho. Que não sou eu, é Ele por mim. Amém. Eu estou nele, Ele me representa no céu. Então quando Deus olha, Ele olha para Jesus Cristo. Ele não pode olhar para mim, porque os meus pecados, Ele pagou lá na cruz, eu estou livre. Então veja que essa perfeição não é em relação a nós não cometemos falha, não temos algum delito, ou qualquer coisa que viemos a cometer. É porque nós temos uma representação perfeita no céu, no qual, quando nós estamos a ponto de ser condenados, Ele se paga por nós. Ele diz, eu paguei o preço por Ele. Eu morri no seu lugar. Eu tomei o lugar dele. Então veja que bonito que é, irmão, quando nós podemos, de alguma forma, entender que quando o irmão, o irmão, seus problemas, que nós julgamos a irmã, nós julgamos aquele irmão falhou, aquela irmã cortou o cabelo, aquele irmão fez aquilo, irmão, isso tudo diante de Deus não significa nada. O meu julgamento vai servir para a minha condenação e não para a minha justificação, porque quando eu vejo o erro nos meus irmãos, eu estou simplesmente julgando aquilo que o próprio Jesus não me julgou. Porque se ele me julgasse, eu estaria condenado. Porque eu não sou condenado pelo pecado que você cometeu, mas eu sou condenado pelos pecados que eu cometo. E, no entanto, assim como eu preciso da graça para chegar diante de Deus, aquele irmão e aquela irmã também precisam chegar lá. O irmão Branham, aos 14 anos, quando ele sofreu aquele acidente lá, aquele tiro nas pernas, se lembra? Ele foi jogado aonde? No inferno, não foi? Ele estava caindo num abismo e ele começou a gritar pelo pai, mas o pai não escutava. Gritou pela mãe, mas não escutava. Se lembra a história? E quando ele viu que realmente não tinha o que fazer, o que ele falou? Ele falou, Senhor, ele falou, só tinha uma coisa
que eu sabia que eu não tinha feito, mas eu era culpado de muitas coisas. Só uma coisa eu não tinha feito. Eu nunca cometi adultério, diz o profeta. Mas eu era culpado de todas as demais coisas, eu estava caído no inferno. E ele prometeu para Deus, o Senhor, se tu me tirares daqui, eu vou pregar o evangelho, eu vou cumprir a minha missão. E de repente ele viu fora do buraco, fora do inferno, com aquela promessa que ele fez. A partir de então, teve a boca do inferno, chegou quase no fim do poço lá, ele viu aquele quadro terrível daquelas mulheres, como vocês conhecem, e voltou para a terra. Isso foi com 14 anos. E dos 14 anos aos 21 anos, quando ele cometeu, quantos pecados William Branham ainda cometeu? Quantos problemas ele teve na vida ainda, até comprar? Você acha que aquela experiência tirou dele o desejo de pecar? Nada, irmão. Estava tudo baseado na eleição que Deus tinha tido na vida de William Branham para garantir a ele que ele estaria lá, como esteve lá no paraíso, naquela grande visão. Então nós temos que colocar em nossos corações, irmão, não é que isso vai dar-nos liberdade para pecar, irmão. Não é abrir porta para nós fazer o que é errado. Não é abrir porta para nós mentir, achar que... Não. É o quanto nós lutamos para sermos perfeitos. É o quanto nós lutamos para não mentir, para não errar, para não cometer um pecado. É o quanto Deus está olhando para nós. Não, eu sei que Ele está sofrendo, lutando para não cometer esse delito. Então Deus olha para nós com misericórdia e estende as mãos para nós e nos vê como perfeito. Ele nos vê como perfeito porque Ele vê a minha luta por querer ser honesto, ser sincero e viver uma vida correta. Então, aí o profeta disse, e agora? Ele disse, Senhor, mantenha-o o mais distante que eu possa estar. Bem? Apenas fique o mais distante. Recorde, você ainda é um ser humano. Isso quer dizer, você ainda é um ser humano. E como ser humano, nós vivemos nesta constante guerra entre o bem e o mal. Paulo disse isso quando ele estava aqui. Ele disse, eu quero fazer o bem, mas o mal que está em mim não permite. Agora, quem era Paulo? Mas ele não tinha encontrado Jesus no caminho de Damasco? Ele não tinha tido uma experiência maravilhosa com Jesus? Mas nessa natureza humana que nós vivemos aqui, nós nunca vamos chegar a um ponto onde essas coisas não vão nos persistir em querer nos derrubar ou nos fazer cometer alguma coisa imprópria. Por isso que nós entendemos, irmão, que a perfeição para o povo de Deus, a perfeição plena do povo de Deus, não vem aqui desse lado. Ela vem com o corpo glorificado. Quando o nosso corpo mortal for transformado em um corpo imortal, a partir de então, nós podemos dizer assim, agora nós não cometemos mais pecado, porque nós vamos ter o mesmo corpo que ele tinha, que era o corpo glorificado. Mas nesse corpo que nós estamos aqui, nós precisamos de graça, perdão, misericórdia, o sangue de Jesus. Deus tem que estar por cima de tudo isso para nos dar a garantia de que nossos pecados não vão nos condenar e nos levar para o inferno. Lembra do irmão Branham quando entrou naquele bar, quando tinha aquela mulher pecadora lá, jogando e bebendo com aqueles militares? O que ele achou que ele era? Ele achou que ele era um homem que não tinha problema. Ele achou que era um homem que era perfeito diante dele. Não, como é que pode? O senhor vai aguentar uma coisa, um traste desse, uma coisa tão imunda como essa? Como é que Deus tratou com ele, Branham? Vem cá, rapaz. Eu vou te mostrar que você não é nada melhor do que essa mulher. Eu vou te mostrar que você não é, você é um ser humano que nasceu de mulher e você é igualzinho a ela, mesmo material, da mesma terra, você veio nas mesmas condições. E como que você quer dizer agora que você quer julgar essa mulher e tirar a vida dela? Deus chamou e disse, olha, você ia ser fulminado pelos seus pecados, eu paguei o preço por você, eu derramei o sangue por você, e agora você está julgando uma mulher como se você fosse alguém que não tivesse culpa, alguém que não tivesse cometido pecado, alguém que não tivesse feito alguma coisa errada. É assim que as pessoas querem fazer, irmão. Quando vê vocês em algum lugar que vocês
têm um delito ou tiveram algum problema, eles querem julgar como se eles nunca tivessem cometido nenhum pecado. E esse é o meio fatal do ser humano. Porque ninguém melhor do que o Mombrana, que tinha aquela experiência, encontrado o anjo estava com ele podia dizer assim de Deus, para dizer, não, você está certo, meu, você é um homem santo, tem que acabar mesmo, tem que acabar com ela mesmo. Mas não foi isso que Deus fez. Ele não quer mostrar que você tem um anjo a teu favor, você tem uma coluna de fogo no seu nascimento, você tem uma comissão, mas quando você olha, você é o mesmo material dessa mulher que está aí nessas condições. Irmão, nenhum de nós aqui tem um material melhor. Tanto é que se nós morrermos agora, ninguém vai chegar perto de nós daqui 3 dias. E não é só eu não, qualquer um de vocês aqui que morrer, seja criança, seja adulto, seja velho, seja jovem, vai apodrecer, porque nós somos da mesma carne, somos do mesmo material, viemos ao mundo falando mentira, não tinha nenhuma possibilidade de encontrar Jesus, foi Ele que não encontrou a nós. Eu encontrei Jesus na igreja, eu encontrei Jesus. Não, você não encontrou Jesus coisa nenhuma, Ele foi lá atrás de você, encontrou você lá na lama, para limpar você, para trabalhar no seu coração, fazer com uma nova criatura. Daí Ele olha para nós e Ele vê o sacrifício. Foi os raios que vinham para destruir o Mombrana. Ele diz que havia o sangue de Jesus como um arco-íris, e aquela seta que vinha para matar parava no sangue e dissipava para algum lugar e não atingia a sua vida. Assim somos nós, irmão. Nós não somos ninguém. Nós não temos capacidade. Nós somos um povo carente, irmão. Nós vivemos aqui mais alguns anos. É de manhã você tem que orar, é meio-dia, é à noite, buscando o Senhor, tem misericórdia, eu quero ser melhor, eu quero encontrar uma forma de eu obedecer mais, e no entanto, essa é a nossa condição. E agora, se você comete um erro e faz algo errado, você fez sem intenção. Não, mas eu tive intenção de fazer. Vocês acompanharam o nosso trabalho, fizemos agora 2 trabalhos sobre a dupla, as 2 fases, né, do cristianismo. Vocês vão ver que nós temos a parte de cima e a parte de baixo trabalhando. Depende daquilo que nós fazemos, ou daqui ou daqui. Porque aquilo que sai daqui vai sair, porque aqui é o terreno de batalha. Mas aquilo que sai daqui é que realmente é valioso. Aquilo que Pedro disse para Jesus, ou disse na presença do criado, na presença do soldado, eu não conheço esse homem. Aquilo não saiu do coração de Pedro. Aquilo saiu só da mente de Pedro. E Jesus sabia, ele nunca ia me negar. Ele me nega porque não desceu no coração dele ainda a minha palavra, ele ainda não nasceu de novo, ele ainda não tem aquele espírito para resistir o poder das trevas, e ele então me negou. Tanto é que Jesus foi atrás dele depois lá, né? No entanto, Jesus nunca foi atrás de Judas, porque Judas não falou da mente, ele falou do coração dele, porque o seu coração não tinha semente predestinada. Mas tendo a semente de Deus dentro de nós, por mais que você passe pelo vale, por mais que você se enlameie no mundo, Deus de alguma maneira vai tirar você de lá, e aquilo vai contribuir para você ser uma melhor pessoa, ser um cristão, e você vai chegar lá adiante e dizer, graças a Deus, eu passei pelo vale, mas hoje estou aqui de pé, pela graça de Deus. Amém. Se você é um cristão nascido de novo, você não quis fazer errado, suas intenções e tudo mais está certo. Mas se você fizer, ela diz que cometer um engano e fizer algo errado, Deus simplesmente deixará seguir em frente, e em frente até morrer assim, está perdido, ou Ele te trará de volta a reconciliação? Ele te trará de volta. Ele vai te trazer de volta. É por isso que nós devemos consolar, irmão. Eu tenho filhos hoje que não servem a Deus mais, saíram dos caminhos de Deus. Todo mundo foi criado na igreja, tomaram comunhão, foram batizados, tiveram junto em muitos momentos, e hoje não estão mais. Você acha que eu vou pensar que eu criei meus filhos para o diabo levar para o inferno? Agora, esse período
em que eles estão passando por esse lamaçal, o meu Deus não é capaz de tomar atitude em favor de nossos filhos para trazê-los de volta, mesmo nessa condição? Então, que Deus é que nós estamos servindo? Se tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, será que essas coisas também não vai contribuir para uma hora Deus entrar em cena e trabalhar nesses corações e trazê-los de volta? Essa é a nossa confiança, irmão. Essa é a nossa confiança. E nós estamos falando de família. Vocês têm família. E quantas suas famílias que vocês amam? Falei com o pai, o seu pai não é um cristão, né, do irmão aqui não é um cristão, irmão Sidney não é um cristão. Como é que nós vamos pensar que porque não é um cristão, é um beberrão, que aquilo realmente é dessa maneira, e nós não temos fé para crer que Deus pode, através de tudo, e passar por tudo isso, e no momento exato, agarrar aquela pessoa, por mais perdida que se encontre, e trazê-la de volta? Então não seria o Deus que nós temos aprendido através desse mensageiro, porque ele está mostrando para nós que esse Deus pode fazer isso. Amém. E ele faz porque ele é Deus para fazer. Então nós não vamos julgar. Nós não vamos julgar essas pessoas. Então você tem que ser amigo dessas pessoas. Você não pode ser amigo do pecado delas, mas você tem que ser amigo delas. E tem filho que diz assim, meu pai não é crente, então acabou, não vou visitar. Isso é ignorância, isso chama-se legalismo, religiosidade. É a hora que você deveria ser luz para as pessoas, é quando elas não têm luz. É quando elas precisam de graça que você tem que levar a graça para essas pessoas, sentar junto, falar do amor de Deus, ter oportunidade, mostrar que você tem um interesse em ser uma boa pessoa para aquela pessoa. Mas nós nos tornamos tão religiosos que nós separamos dos pecadores e somos cometedores de pecado e separamos dos pecadores ao invés de separar do pecado. Aí nós deixamos as pessoas porque elas são más. E nós descobrimos que nós somos tão maus tanto quanto as pessoas são também. Que se Deus for olhar para nós, como eu olho para o meu irmão e para a minha irmã, quando eles estão naquelas condições, se Deus olhar para mim, eu estou fulminado. Não tem chance para mim. Porque essa é a maneira que eu estou olhando. Você não tem chance? Não tem, irmão. Você tem chance sim. Você não pegou tanto que Deus não possa te resgatar. Deus é um Deus de misericórdia. Ele te trará de volta. Isso é certo. Ele te trará de volta. E se? Então, se você faz qualquer coisa errada, e aquilo não te condena, e você prossegue daquela forma, e fora, recordem, para começar, você não foi salvo. Então, o que é o salvo, irmão? O salvo não é o que não comete falhas. O salvo é aquele que comete e sofre dores por isso. Ele vai dormir, ele sente sua consciência pesada, ele ora, ele busca a vitória, ele busca chegar na presença de Deus. Fala, Senhor, não está certo, isso aqui não é dessa forma, Senhor, eu preciso melhorar a minha vida. Ele está provando que ele é um salvo. Não é aquele que não tenha problema em ser um pecador. É o pecador que tem problema em ser um pecador. Eu não quero ser um pecador. Senhor, tem misericórdia, o Senhor me ajuda. Levanta todo dia, ora, busca a Deus, comete suas falhas, volta de novo, ora de novo, busca a Deus de novo, e ele está mostrando que ele é um salvo. Esse tem solução para ele, porque ele está buscando uma vitória, ele está buscando uma perfeição, ele está buscando uma condição onde ele possa se safar dessas coisas que têm prejudicado tanto a sua vida. Aí o profeta diz, esse é um salvo. É aquele que está, irmão, todo dia preocupado, orando e buscando de Deus, falando, Senhor, eu tenho que ser melhor. Não que eu vou desistir, porque eu sou um falho. Não, pelo contrário. Isso, irmão Brana. Isso eu prefiro chegar diante de Deus, tentando ser um cristão, mesmo que eu seja um condenado, do que ser um covarde para afastar dos caminhos de Deus, não procurar Deus, não ir buscar o recurso de Deus, achando que não tem chance mais. Esse é um covarde, esse é uma pessoa que não tem esperança mais. Mas o que tem esperança, ele diz, olha, pode até ser que Deus não vai me colocar lá, mas Ele vai me achar todo dia buscando, orando, clamando a Ele, buscando como ser o melhor cristão, orando para encontrar a solução para os meus problemas. Ele vai me ver orando, Ele vai me ver chorando, Ele vai me ver lendo a Bíblia, Ele vai me ver, o meu coração vai estar sempre procurando realmente servir a Ele. E é esse que Deus vai ajudar.
É esse que Deus vai separar por ele. Amém. Isto é certo. Você não foi salvo. Você é apenas um manufaturado, se você não tem essa dor, esse sentimento. Você não foi salvo. Mas quando você é salvo, você tem um espírito diferente, você tem uma natureza diferente. E você é uma nova criatura em Cristo, e as velhas coisas se passaram. Estão mortas e sepultadas no mar do esquecimento, vê você? Mas, sendo que você está vivendo aqui neste mundo, existem armadilhas preparadas para você em todos os lugares, sem exceção de nenhuma. Se tomar um trem, você vai encontrar problema, um ônibus, se estiver na rua, no seu trabalho, na igreja, o diabo vai mostrar os problemas da igreja, você vai ter armadilhas, justamente porque o diabo quer te acorrentar com os seus próprios problemas. Ele quer te segurar ali com os seus próprios problemas. Mas quando você conhece a forma como Deus trabalha, você simplesmente, Senhor, me perdoa, eu vou em frente, porque sei que o Senhor é um Deus que perdoa. Alguém disse assim, é uma pergunta capciosa, né? Qual é o homem que quando mentia, Deus estava com ele? E quando falava a verdade, Deus saía dele? Você sabe qual é esse homem na Bíblia? Porventura tem esse homem na Bíblia, que quando ele mentia, Deus estava com ele, e quando ele falava a verdade, Deus saiu dele? Ele disse, Sansão. Porque Sansão, quando ele mentia para Dalila que o poder estava em outro lugar, ele tinha força e derrotava todos os adversários. Mas o dia que ele falou a verdade, ele perdeu tudo que ele tinha. E Deus saiu dele. Quando ele falou, mas não é. Aí o profeta disse, mas como que eu posso entender isso, irmão? Um profeta de Deus, com o poder que ele tinha, nasceu um nazireu, você sabe a história de Sansão, foi o primeiro nazireu da Bíblia, né, que não podia cortar o cabelo, que pegava aquela monstruosidade daquela trave, daquela porta, e carregava nas costas com centenas de quilos, e carregava tudo aquilo ali, aquele moço. Aí o profeta disse, como que um homem podia dormir com uma prostituta lá, e no outro dia levantar um portão daquele lá, e fazer um milagre daquilo ali? Como que pode? Se Deus não abençoa, ou se Deus não pode abençoar o homem errado. Aí o profeta disse, é que toda vez que Sansão errava, ele pedia perdão. E quando ele pedia perdão, Deus a perdoava e enviava o poder para ele, e ele vencia cada inimigo. Isso é para mostrar para nós, irmão, que não é porque você mentiu ontem ou hoje, você disse, me perdoa, que você vai esperar um mês para Deus trazer de volta aquilo que você perdeu. Se aquilo é sincero, aquilo é verdadeiro, você vai tornar no mesmo momento, Deus vai olhar para você e não te ver mais como derrotado, como um pecador, Ele vai te dar poder na hora para você vencer o que é necessário. Amém. Isso é o Deus, Ele faz dessa maneira. Aí o profeta diz, cada vez que Sansão errava, ele pedia perdão. E Deus perdoava, ele voltava a ser o homem de força e poder que ele sempre teve. E assim é. Esse é o Deus que nós servimos, né? Amém. Você tem um espírito diferente. Muito bem. Então, mas, você está vivendo aqui nesse mundo, existem armadilhas preparadas para você em todos os lugares. E você está andando com seus olhos em Cristo. E recorde, pois quando você comete um erro, um verdadeiro cristão volta rapidamente para a reconciliação. Veja, na arca, Deus colocou o velho corvo para fora, ou Noé colocou o corvo para fora. Agora, o que era ele? Ele era um corvo. Sim, ele estava no mesmo poleiro com a pomba. Ambos estavam no mesmo poleiro. Mas quando ele colocou o velho corvo para fora, bem velho, eu imagino que todas as águas estavam fedendo com milhões de corpos inchados de pessoas que apodreciam em cima das águas, e cavalos, animais mortos, todo mundo que tinha perecido, agora estava apodrecendo por cima das águas. Foi tudo destruído. Não era um cenário bonito. E eles estavam aquelas velhas carcaças flutuando sobre as águas e coisas assim. E Noé soltou a pomba.
porque ele achou que viu algum brilho no sol. Ele queria saber se a água havia baixado ou não. Então ele soltou os corvos, e o velho corvo voou até um corpo morto. Ó, que bom! Isso é muito bom, né? Comer um cadáver. Por quê? Aquela era a sua natureza. Ele era um corvo. Para entender isso, a força da semente, irmão, e da predestinação de Deus para nós. Todos aqueles anos de crente que o corvo teve, junto da mesma igreja de Noé, ouvindo o mesmo profeta que era Noé, ouvindo a mesma mensagem de Noé, não mudou a natureza dele. Ele era apenas um manufaturado no mesmo poleiro que estava a pomba, mas ele nunca se converteu. Então não quer dizer, irmão, que aquele que pecou é um corvo. Isso quer dizer a permanência dele naquilo que é devido à sua própria natureza. Porque esse corvo, todo o companheirismo que ele tinha na arca, ele comia, ele bebia, tudo estavam junto. Mas quando teve uma oportunidade, ele saiu da arca e não voltou mais. Quantas pessoas que começaram com vocês na fé, anos e anos, e hoje nunca mais voltaram para a arca. Mas se um dia eles se arrependerem e buscarem a Deus, isso prova que eles não eram corvos. Mas se eles permanecerem lá fora e nunca voltarem para a arca, isso prova que a sua natureza, desde o princípio, era corvo. Não era uma natureza de uma pomba. Aí que está a questão, irmão. Não julgamos porque nós não sabemos o que está dentro das pessoas. Nós podemos pensar que é uma coisa e não é aquilo. Mas se essa pessoa que saiu lá no mundo, como centenas, toda a igreja, praticamente tem mais gente fora do que dentro daqueles que batizaram, daqueles que vieram e lutaram ali. E se for hoje, eu tenho minha família hoje, que era diácono, era pessoa da igreja, por anos e anos, hoje não crê mais no profeta de Deus, abandonaram tudo, falam mal do profeta. Escuta, e o tempo que eles estavam lá dentro da igreja, lá, no mesmo puleiro, comendo da mesma comida que Noé dava, cantando, ouvindo os mesmos cânticos dos canários que cantavam dentro da arca lá, e dos passarinhos que cantavam na arca. Por que essas pessoas conviveram tanto tempo? Porque eles aparentemente eram aquilo. Agora, se eles não voltarem para a arca mais, isso mostra que eles nunca foram pomba, eles sempre foram corvos. Mas se passaram nessas condições. Então nós vemos que o que marca, irmão, é a nossa volta. Não tem problema. Você deu uma volta, você errou, mas volta de novo para a arca, volta. Mostra que sua natureza é de uma pomba. Reconcilia de novo. Ah, mas quantas vezes eu tenho que reconciliar? Até quantas vezes nós pecamos? Até 7? Não digo até 7, mas até 70 vezes 7 nós devemos perdoar. Para reconciliarmos com Deus. Amém. Ele deu o exemplo para nós, para que nós pudéssemos tomar essa atitude e voltar para os caminhos do Senhor. Então, qual é o melhor lugar, irmão, para uma pessoa? Olha, aquela irmã, aquele irmão, tudo tem um problema. Esse problema, tem aquele problema lá. Por que está na igreja? Ah, fulano é um crédito, está na igreja, mas lá, está bebendo, compra, não paga, está na igreja. Mas você é um filho de Deus, o que você acha melhor para ele? Que ele esteja na igreja lá, tentando melhorar a sua natureza, tornar um cristão, ou você vê ele porta fora pela última vez e nunca mais vê ele? Ele está mostrando que ele está ali dentro da igreja, errando, fazendo coisas que não deveria, lutando para ser um cristão, mas ele está no lugar certo. A igreja deveria entender que os fracos que estão entre nós e permanecem entre nós, eles estão no melhor lugar para estar. E que eu não vou condená-los porque estão ali cometendo aqueles erros, porque eles estão no lugar para buscar o que vê no bar. O que vai encontrar no bar? O que vai encontrar lá fora? O que vai encontrar numa danceteria? Eles estão no lugar de melhorar. Então você deveria chegar lá e abraçar aquele irmão e elogiar ele. Falar, irmão, que bom ver você aqui. Todo culto que eu venho, eu quero ver você aqui no culto, louvando a Deus. Olha, é uma bênção para nós. Mas você chega nele e fala assim, por que você vai na igreja? Você não é crente. Por que você não vai para o mundo logo e vai beber, vai viver a tua vida? Isso não é o que Jesus faria por qualquer um, irmão. Amém.
Ele não faria isso por mim e não faria por qualquer pecador. Ele ia elogiar, falou, olha, é isso mesmo, rapaz, continua lá, você está no lugar certo, é lá que Deus vai tratar com você. Há mais 1 ano, 2 anos, 10 anos, quantas pessoas que aceitam, vão se converter com 30 anos, 40 anos, não importa, mas estão lá. Então, abre a igreja, o camarada está lá. Mas é um enrolado, ele é um Jacó da vida, ele é um trapaceiro da vida. Mas ele tem uma semente eleita que não deixa ele desistir, irmão, do caminho do Senhor. Você já viu que havia pessoas, irmão, na nossa igreja, que você não dava nada por eles. Coitado, esse irmão, por mal e mal dá conta de vir na igreja. Nunca não dá conta de nada, é um problema sério. Continua na igreja. Aquele outro que você diz assim, esse aqui está no céu, esse aqui é algo que nunca vai se desviar, esse aqui é um cristão de verdade, você nunca mais viu aquela pessoa. Olha o julgamento nosso qual que é. Então aquele que está ali, naquele momento, está contribuindo para o próprio bem dele. Mais tarde ele vai ver que essa persistência é o que vai dar a vitória para ele. Enquanto o outro simplesmente deu as costas. Esse é o nosso julgamento aqui. Então, tudo contribui para o bem. E você sabia que até mesmo nossas falhas, irmão, ela contribuir para mostrar quem somos nós, as nossas próprias falhas, a própria linguagem da Bíblia, a linguagem do irmão Branham é para testar você. O irmão Branham diz uma coisa aqui, parece que ele diz outra coisa lá, parece que ele diz outra coisa lá. Meu Deus, mas ele errou aqui, errou lá. Não é isso não. Ele está testando o seu espírito. Deus está testando o que está dentro de você. O profeta falou, eu não entendo. Vamos deixar como ele escreveu, vamos deixar dessa maneira. Eu creio que Deus tem um propósito, tudo contribui para o bem. Um dia eu vou saber por que essas coisas foram escritas desta maneira, eu não sei bem, mas Deus sabe, e eu vou continuar o meu caminho. Amém. E ele faz isso para que outros digam, não, isso aqui não é verdade, olha aí, diz aqui, lá diz outra coisa, o negócio é sair fora dessa igreja, desse companheirismo. E tudo vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos lá. Então, o profeta diz, isso é o que vai dizer. Esse tempo que você esteve preso é que vai mostrar se realmente você foi convertido ou não, é quando as portas se abrirem e você tiver oportunidade de escolher outra coisa. Às vezes, você é solto só um pouquinho. Só um pouquinho. Agora, quando ele soltou a pomba, quando ela começou a voar, ora, ela não pôde suportar aquilo. Ela não podia ir em parte alguma. Ela não pôde encontrar nenhum descanso para a sola de seus pés. Então ela voltou para a arca. E esta maneira que é. Às vezes, você é solto só um pouquinho para ver o que você faz. Dá uma volta, vê o que você faz. Porque Deus quer conhecer que está dentro de você. Você sabia que aqueles 2 milhões de pessoas, Deus conhecia o coração de cada uma lá no Egito? Já sabia que todos iam morrer no deserto? Que ninguém ia entrar, a não ser Josué e Caleb? Mas ele queria provar e ver, cada um mostrar o que estava dentro deles. Datã, Coré, Abirão, já era o que não prestava lá no Egito. Todo aquele grupo já não prestava no Egito, mas saiu todo empolgado com a mensagem de Moisés. Chega no deserto, quando vem os problemas, a falta de água, água amarga, problema da igreja, falta uma coisa, falta outra, todos mostraram o que tinha por dentro. E Deus disse, vai morrer todos, eu vou destruir todos eles. Moisés parou na brecha e disse, Senhor, não faça isso, ele disse, não vou fazer agora. Mas nenhum desses velhos vai entrar lá, nenhum vai entrar lá. Porque eles foram rebeldes àquilo que eu fiz para eles. Mas Deus já conhecia o coração deles. Irmão, quando Deus te salvou, Ele já te conhece. Você acha que as voltas que você deu, os problemas que você teve lá, Deus não sabia que você ia passar por aqueles caminhos? Deus não sabia que Ele tinha te salvado e que a única segurança que você tem é que Ele pagou o preço por você? Ele sabia. Ou nós surpreendemos a Deus por estar aqui nessa noite, porque nós falhamos, porque você falhou, porque você mentiu, porque você não pagou o que deve. Nós surpreendemos a Deus, Deus agora vai abandonar. Ele já sabia que nós era maloqueiro mesmo.
Mas Ele salvou nós nessas condições, sabendo que nós éramos esse tipo de pessoa, e pagou o preço por mim e pagou o preço por você. Não é mérito nosso, nada nós fizemos para merecer o céu, nada, irmão. Nós estamos lá por graça, nós somos gentil, não estava metido nos planos ali, porque nós éramos a oliveira brava, nós não produzia nada. Deus tirou o melhor povo da terra, o seu próprio povo. Deus deixou Abraão, Deus deixou Moisés, Deus deixou Elias, Deus deixou todos esses homens, Davi, grandes homens para chamar você e eu para ser esposa dele. Amém. Para caminhar com ele toda a eternidade, sendo que Abraão vai estar na mesa, Jacó vai estar na mesa, mas não como esposa, como convidado, como amigo, e saber que Deus escolheu vocês para ser parte, noiva do Senhor Jesus Cristo, ser herdeira, vocês são dona da metade do reino, como era a rainha Esther, dono da metade do reino, pessoa que não tinha nenhum merecimento, como Esther não tinha, e Deus dá isso para nós, e eu me senti arrogante, eu me senti capaz, eu me senti todo cheio de orgulho, porque nós somos isso, nós somos aquilo, somos nada. Ele fez tudo por nós. Amém. Ele nos deu graça para compreender essa palavra. E poder estar aqui, adorando Ele, mesmo com esse material tão miserável que somos nós. Não temos nada de que se orgulhar, irmão. Nós somos uma falha do nascimento até o nosso último momento aqui na Terra, nós somos uma falha. Mas tudo isso, Ele nos elegeu para a vida eterna. Amém. É isso mesmo. Se você tem a natureza de uma pomba, você não pode comer alimento de corvo. Isso é tudo. E simplesmente não digerirá. Isso é tudo. Para onde você iria? O que você faria? Diga-me o que você faria se você não fosse um cristão. O que você faria da vida? Se você não fosse hoje um cristão, o que você seria? Agora, você pediu para ser um cristão? Não. Deus te elegeu para ser um. Você não pediu para isso. Mas se não fosse, o que você faria, Mobrano? Diga-me, o que eu faria nessa manhã se eu não fosse um cristão? O que eu poderia fazer essa manhã? E a minha mãe, deitada ali no hospital, naquela condição, inconsciente, como ela está deitada ali, e no meu coração, eu poderia me colocar aqui de pé no púlpito e pregar, e seguir em frente, da maneira que faço, parecendo que não presto muita atenção a isso, porque eu sei que minha mãe está salva, bem? Eu sei que ela está salva, eu sei em quem tenho crido, estou persuadido de que Ele é capaz de guardar aquilo que encomendei a Ele naquele dia. O que a mamãe faria agora? Talvez ela tivesse boas intenções por toda a sua vida, que algum dia ela seria uma cristã. Mas como poderia estar ela agora, quando ela está inconsciente, deitada ali? Como poderia ela se tornar uma cristã agora? O que seus filhos fariam? Outro dia, quando a colocamos, a tiramos dali para lhe dar glicose. Essa é a única coisa que ela tem em seu corpo, a glicose. Ela não pode morrer. Ela está paralítica. E ela disse, isto eu quero que você saiba, Billy. Ela falou sobre mim e de Louras, ali de pé, e sobre seus filhos e coisa, e um dos irmãos meus que bebem, irmão do irmão Brana, que bebe. Eu disse, bem, eles quebram o seu coração. O Billy falando para a mãe dele. Nossos irmãos, nossa família, quebra o seu coração, né, mamãe? Quebra o seu coração. Ela disse, mas Billy, isso tudo aqui é sob controle para a mamãe. Ela disse, mas eu estou salva. E ela disse, eu estou pronta para partir. Eu disse, mamãe, a senhora podia ter nos deixado uma casa que fosse de Jeffersonville até Utica, um palácio. A senhora poderia ter nos deixado 10 milhões de dólares para alvoroçarmos e brigarmos depois que a senhora partisse. Isso é tudo que aconteceria a isso. Mas, mamãe, a senhora nos deixou o maior tesouro que qualquer pessoa poderia deixar. A segurança de que nos veremos outra vez naquela terra daí.
no rio. Isto é correto. O que é mais importante? O que é melhor? O que nós temos aqui nessa terra? O que nós passamos aqui nessa terra? O que o irmão Brando estava passando, vendo a sua própria mãe naquelas condições? Mas tudo, ele disse assim, olha, vocês estão preocupados? Eu sou um pregador. E a minha mãe está morrendo. Eu tenho orado por ela. Por que Deus não cura? Mas quando ele nos chama para refletir o que Deus pensa, nós vemos que o quadro é muito superior. Porque ele disse, eu vou continuar pregando o Evangelho, porque a minha mãe já está garantida. E mesmo que ela partir agora com as minhas orações, pedindo a sua saúde, eu vou encontrá-la naquele dia, porque ela é uma salva. Então a preocupação maior não seria a cura da minha mãe, a certeza de que ela é uma salva e estará naquele dia nos esperando lá, porque ela está indo primeiro. E é certo que ela foi primeiro. Mas naqueles portais, como diz o profeta, que quando nossos familiares partem primeiro do que nós, o profeta disse que quando outro membro da família vai chegar no céu, diz que o próprio anjo disse, desce lá no portão, porque naquele portão vai aparecer alguém da sua família que está chegando também. Vai lá receber naquele portão. Você já imaginou o que Deus tem reservado para nós? As bênçãos que Deus tem reservado para nós, para que nós pudéssemos viver, irmão, como irmão, como pessoa cheia do Espírito, do amor verdadeiro, do sentimento cristão. Nunca deveríamos ocupar o nosso tempo para falar mal de um irmão, para qualquer coisa que poderia acarretar dificuldade para os nossos irmãos, sendo que Deus nos presenteou com a coisa que havia de melhor que poderia dar. O céu, que o mundo desejaria um dia estar ali e não vai poder estar. E Deus reservou isso para nós. Que maravilha! Nós podemos contemplar isso e saber que nossas momentâneas situações difíceis, nossos problemas momentâneos, não é de comparar com a glória que nós vamos receber lá naquele dia. Tudo é passageiro, irmão. Tudo passa, toda dor passa, toda tristeza passa, tudo vai ser passageiro. Mas aquele dia, tudo será eterno. Glória a Deus. Maravilhoso. Graças a Deus. Isso é muito bom. Podemos pensar nisso. Você está salvo. E estou tão feliz em saber que Cristo salva nosso. Nós podemos nos afastar, podemos fazer o errado. Todos nós temos nossas altas e baixas. Mas na sua alma, logo que você faz qualquer coisa, bem, quando há algo errado com você, você sabe o que é. Agora, bem ali é hora para saltar. Aquela é a hora para saltar, se afastar daquilo. Agora, digamos que você saia por aí hoje, alguém chega para você e diz, olha, eles dizem que você é um daqueles santos roladores. Rapidamente, Satanás disse, dê um murro nele. Venha retrucá-lo. Dê um murro nele, vem. Eu nada sei sobre ser um santo rolador. Eu sou um cristão. Vem. E sempre com o mal. Pague com o mal, com o bem. E recorde, agora apenas tome isto. Recorde isto. Quando você enfrenta o mal com o bem, o mal não pode permanecer na presença do bem. Ele não pode. Agora, eu sou um missionário e viajo ao redor do mundo e todas as espécies de mal, e todos os tipos de espiritualismo e ismo, e todas as espécies de adoradores do diabo. É verdade. Tudo que possa pensar. Existe tudo. E eu sempre vi que o correto sempre conquista o errado. Ouçam, não importa quão escura seja a noite. Pode estar tão escuro até o ponto que você pode poder senti-la. Você poderia levantar sua mão assim e não ver nada de modo algum. A menor partícula de luz que aparecer desmascarará aquelas trevas. Com certeza. Esta é a maneira que a vida atua na presença da morte. Esta é a maneira que o certo faz na presença do errado. Esta é a maneira que a fé atua na presença da dúvida. Ela a manda embora. Como pode a noite permanecer aqui quando o sol está brilhando, está abençoando? Para onde vai a noite? Ela não existe mais. O que aconteceu com a noite? Onde estão aquelas trevas nesse tabernáculo, cerca de 12 horas atrás? Onde estão aquelas trevas que foram congeladas dentro dessas paredes aqui? Elas se desfizeram.
Por quê? A luz chegou. E quando a luz chegou, as trevas tiveram que partir. Sim, Senhor. Toma as criaturas que perambulam pela noite, baratas, besouros, bichos e coisas. Deixe o sol nascer, ou deixe uma luz brilhar. Observe como eles correm para o escuro. Esta é a maneira que é com o Evangelho. Quando isso brilha, o que acontece com aqueles que desejam te chamar de santo rolador? O que acontece com aquelas pessoas que te criticam? Quando a luz brilha, elas fogem para as trevas, o mais quieto que elas podem ir. Por quê? Eles são filhos da noite, mas os filhos do dia andam na luz. Então nós somos filhos da luz, pela graça de Deus. Então quando as luzes brilham, nós agradecemos a Deus e andamos com os nossos olhos abertos, olhando para as coisas que você não pode ver com seus olhos naturais. Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Amém. Eu Amém. amo isso. Que Deus abençoe, irmão. Amém. Que tudo contribui. É nessas horas que nós estamos passando, a hora de trevas, a hora mais difícil que nós estamos atravessando, a igreja, o povo de Deus é agora. Tudo que nunca enfrentamos em anos passados, em tempos passados, nós estamos enfrentando agora. Mas isso é a glória de Deus se manifestando. É a luz se manifestando para dissipar as trevas. E Brenda disse, a hora mais difícil, mais escura da noite é quando está quase próximo do amanhecer. Porque toda a força das trevas se ajuntam para impedir que a luz apareça. Esse é aí que é o lugar mais difícil. Mas se você permanecer mais um pouquinho, você verá que essa luz, ela vai dissipar todas essas trevas. Amém. E logo o dia vai raiar e você será uma nova pessoa nesse novo dia, nessa nova oportunidade que Deus tem te dado. Meus amados, nunca venham se queixar dos problemas que vocês enfrentam. Coloque sempre em seus corações que essas coisas vão contribuir realmente para o bem. Posso imaginar como foi a partida do irmão Brenda com 56 anos de idade, lendo a história, quão triste foi, mas foi aí que deu o nascimento, uma obra intercontinental. Foi a partida do irmão Brenda que trouxe uma obra em todos os continentes. Nós nunca imaginávamos que ele, morto, faria um trabalho maior do que o trabalho que ele fez quando estava com vida. Porque na sua vida, ele entregou sua vida, sofreu todos esses anos para entregar o Evangelho, e apenas alguns grupos de pessoas creram que ele era um profeta. Depois que ele partiu, com toda a obra das trevas trabalhando, com todas as coisas que vieram contra ele, hoje nós temos, em um país da África, nós temos 1 milhão de crentes nessa mensagem, em um único país da África. No Brasil, nós temos milhares de pessoas no Brasil. São todos noivas? Não sei, mas são salvos. Vai estar no céu como noiva, como virginécia, como salvo pelas obras, vai estar lá naquele dia. Essa é a obra que Deus deixou para nós. Quem ia compreender que a partida do irmão Brenda, com 56 anos de idade, no auge da sua carreira ministerial, Deus iria tirar e que nós íamos subsistir todo esse tempo sem um profeta, irmão. Coisa mais difícil, que lá naquele dia, olha as perguntas que vinham, são centenas de perguntas, irmão Brenda, responde isso, depois não temos resposta, não temos a quem perguntar, e a igreja, vocês estão aqui de pé, vocês estão servindo a Deus sem um profeta vivo, e Deus trabalhando no seu coração, nessa fé, nessa palavra, a fé nessa verdade, lutando por essa verdade, sem ter, isso é um milagre maior, irmão. Isso é um milagre maior, porque muitas pessoas que tiveram com ele, viram ele pregar, não puderam crer no que nós estamos crendo nessa noite, não puderam entender o que nós estamos entendendo nessa noite, e no entanto nós estamos aqui de pé para servir o Senhor, mas então tudo contribui para o bem daqueles que amam. Glória a Deus. Deus abençoe. Nunca desista dessa caminhada. Continue firme, sabendo que esses trechos difíceis que nós passamos é para revelar um dia muito melhor no porvir. E está breve esse dia que nós temos aguardado. Vamos ficar em pé. Senhor, nós para que caísse na mão de cada eleito. Eu tenho certeza, Pai, que nós não estamos aqui por vaidade.
Nós estamos aqui porque cremos que somos parte de um povo que herdará esse grande presente que o Senhor deixou, essa grande herança que o Senhor deixou para nós, Pai. Por isso eu olho para cada irmão, para cada irmã. As rugas vão aparecendo, sinais de cansaço, as dificuldades físicas, Pai. Muitas vezes estamos sendo destruídos pelo tempo, Senhor. E a gente vê a nossa debilidade, por falta mesmo de saúde, por falta de muitas condições físicas. Mas a nossa alma não vacila, o nosso coração não tem dúvida de que nós estamos justamente no centro dessa verdade, dessa promessa tão gloriosa que o Senhor fez para nós. Por isso, Pai, que esse pequeno grupo de irmãos aqui nesse lugar, que as bênçãos de Deus sejam enraizadas nesses corações. Venha o que vier, sopra o que vier a sofrer, mas que possamos encontrar sempre com essa fé genuína em Tua palavra, Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor não pode falhar, a Tua palavra permanecerá para sempre, Pai, tanto na terra como nos céus, no nome de Jesus Cristo, Deus. Se nós voltarmos a nos encontrarmos outra vez, permita-nos estarmos firmes e fortes e confiantes que nós somos parte dessa grande herança que o Senhor tem deixado na terra, Pai, a Tua palavra, o Teu Espírito Santo. Venha consolar os nossos corações, venha confortar as nossas almas, venha derramar o Teu Espírito Santo em nossas vidas, para sermos luz, Senhor. Nós arrependemos dos nossos pecados, arrependemos de nossas falhas no dia de hoje. Nós apostatamos todos os dias como aprendemos, Senhor, mas todos os dias nós pedimos misericórdia, nós pedimos perdão de nossos pecados e viemos diante de Teus pés, confessando as nossas maldades e levando a nossa vitória que foi estendida por Tuas mãos sobre nós, Pai. Oh Deus amado, assim como aquela pecadora um dia se abaixou para lavar os pés de Jesus, ela era uma pessoa mais imunda, era uma pessoa mais suja que estava ali, Pai, sendo criticada por todos. Quando ela baixou como uma prostituta, ela levantou como uma dama, porque o Senhor estendeu as mãos sobre ela e disse: vai, os teus pecados não serão mais, tu estás perdoada. Pai, que nós possamos entender que o Senhor também estendeu as mãos para nós e disse: Pai, os teus pecados foram perdoados. Que nessa noite, ao tomar desta comunhão, ao beber deste vinho, ao comer este pão, a nossa alma sente, Pai, abençoada, agradecida ao Senhor por essa obra do Calvário, por essa redenção que o Senhor tem trazido para nós. O Senhor trouxe cura, o Senhor trouxe milagre, o Senhor trouxe benefícios para nós. Pai, permita nessa noite terminar esse culto com o nosso coração em chama do amor de Deus. E onde nós passarmos, aonde nós formos, quem nós cumprimentarmos, quem nós abraçarmos, mais pecador que seja, possamos transmitir esse amor divino, Pai, em nossos corações a essas pessoas. Salva nossos entes queridos, Senhor. Olhe para os nossos pais, nossos familiares. Tenha misericórdia de cada um, Pai. Trabalhe com cada um, para que também possa chegar aos Teus pés para te servir. Nós te pedimos, Pai, com gratidão em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ler a Escritura concernente à comunhão. 1 aos Coríntios, no capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é, o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, que o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém. Vamos orar. Amado Jesus, nossas mãos indignas, apenas representando tuas santas mãos, levantamos este pão para a consagração, porque cremos que ele representa o teu corpo. É simples, mas é uma realidade, Pai. Que breve não será mais um homem que estará ali ministrando aos vencedores aquela grande mesa, mas é o Senhor mesmo que estará ali. Amém. Para dar pão a cada um de nós. Glórias a E Deus. dizer, não chore mais, porque tudo tem passado. Amém, Aqui, Senhor. Senhor. Ainda temos mãos humanas para levantar o pão, mas a bênção é o Senhor que traz, a santificação é o Senhor que traz. Nós consagramos a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Levantamos também este vinho, Pai. Nós confiamos que ao fazer isto, nossos corações são abençoados, consolados. O Espírito Santo se agrada de nossa obediência. Amém. Poder estar aqui para comemorar essa grande vitória contra a morte. Quando o Senhor ministrou a última ceia, o Senhor disse, essa é a última aqui, mas haverá uma primeira do outro lado. 2000 anos têm se passado, mas estamos tão próximo da próxima ceia do Senhor, que ao tomar essa aqui nós sentimos já, estamos nos preparando para aquela grande ceia. Nós pedimos a bênção deste vinho, santificando-o em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glórias a Deus. Que vão tomar comunhão, por favor, pode vir. Deixa que eu vai lá.
Mas bota mais alto. Vamos agradecer a Maldão. É que morreu. Senhor, eu não sei quantas pessoas, eu sei que os apóstolos estavam lá. Era tudo muito simples, era uma casa emprestada, um lugar emprestado, o Senhor ministrou. Posso imaginar como era a ansiedade, como era aquele momento tão especial, quando o Senhor conviveu aqui na terra por 33 anos, por 3 anos e meio com o companheirismo, com aqueles discípulos amados do Senhor. E agora tu mesmo sabia que ali era a última ceia, que o Senhor estaria cumprindo a palavra, quando teria que pagar o preço pelos nossos pecados. Em momento algum o Senhor hesitou em ir adiante, porque o Senhor sabia o valor de uma alma. E naquele momento eu creio que o Senhor pensou em todos nós. Muito agradecido por esse pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, por esse pastor que resgatou-nos das mãos do inimigo e nos fez ovelha do seu pasto para cumprir esse grande propósito. Nesta noite, Pai, nossa pequena adoração, nossa pequena estadia aqui com uma família, seja aceita diante do Senhor. Amém, Senhor. Como apenas uma oferta ao Teu nome, Pai, Glórias a por Deus. podermos ter chegado aqui e participar desta comunhão. Que haja cura, que haja libertação. Que o Espírito Santo possa entronizar o coração de Teus filhos. Amém. Nós pedimos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Amém. Glórias a Deus. E nós temos o lava-pés. Nós vamos encerrar para o lava-pés, né? É 2 bacias ou uma? Nós temos 2 bacias, né? Então nós vamos fazer uma oração de encerramento, agradecido a todos vocês, que Jesus possa recompensar o trabalho de vocês, a vida de vocês, a ansiedade. E se nós não nos encontrarmos desse lado, encontraremos do outro. Nós esperamos ainda nos vermos aqui, se Deus assim permitir, nessa jornada. É sempre bom estarmos acompanhados de boas pessoas como vocês,
que amam a palavra, que gostam de falar do Evangelho. Para nós é um consolo muito grande. E o nosso único interesse estar aqui é por vocês, é por esse companheirismo, momento de alegria, poder compartilhar, né? Trago a saudação da irmã Sali, não foi possível, ela sempre é uma companheira presente, praticamente em todas as viagens, mas desta vez, por motivo de saúde, ela não pôde estar conosco aqui. Ore por ela, preciso muito das vossas orações, ore por ela, que Deus abençoe, tenha muita saúde para nos acompanhar, né? E ela manda um abraço para todos vocês. Pai Celestial, nós temos que agradecer somente a sua presença conosco, o trabalho desta noite, a ceia que tivemos. Amém. Que o Glória a Senhor Deus. possa Obrigado, Senhor. dar a força necessária para cada um dos filhos poder sair daqui para uma próxima semana, sempre alimentados, fortalecidos, e que todas as encrencas que vieram, os desafios que vierem pela frente, que o Senhor tome o controle de tudo e abençoe o teu povo, te pedimos, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua obra.